Vamos ver se eu faço só o bebê, pelo menos. O bebê da hora. O bebê da hora. Esse ano, no começo do ano, a coordenadora perguntou se eu queria fazer. Só que eu ainda tinha uma opinião meio, é, não muito legal sobre biologia, assim. Aí eu nem pensei duas vezes. Ainda Falei que bem não que você não queria. gostava, porque agora você vai terminar de não gostar. Vamos entrar então na parte de bioquímica. E para a gente chegar em proteína, a gente vai passar por aminoácidos. Primeira ideia é ter noção, né, que a proteína é um polímero, ou seja, é uma molécula que é constituída de um grupo que se repete várias vezes. Ela é uma parte pequenininha que se repete um monte de vezes e forma um treco grandão. Isso é um polímero. A gente vai chamar essa parte pequenininha, para não chamar de parte pequenininha, a química adotou como nome monômero. Então, o monômero é a parte pequena que constitui um polímero. A proteína, então, é um polímero e seu monômero é o aminoácido. Aminoácido só forma proteína? Não. Na verdade, tem uma divisão também na química que até 60 aminoácidos é considerado um peptídeo, acima disso é considerado uma proteína. Então, até 60 aminoácidos você tem um peptídeo. No caso, um polipeptídeo. E acima disso você começa a ter as proteínas. Mas essa definição varia muito com o autor e isso é apenas curiosidade. A parte do peptídeo. Mano, minha luz já tá piscando. Não deu 5 minutos, já vai cair tudo. Ah, não, mas pelo menos gravou desde o começo dessa vez. É. O problema é que vai quebrar no meio a gravação. Vamos continuar. Eu espero que nenhuma assombração vai me engolir aqui. É... Então essa parte de divisão de peptídeos para proteínas meio que tanto faz. Mas a ideia de saber que a proteína é um polímero e ela tem o seu monômero, o aminoácido, é importante. Isso é o ANC. Classificação e nomenclatura de aminoácidos, que é um ácido alfa-aminoacético, ácido beta-aminoacético. Isso aqui você pode ignorar 100%, não cai em nenhum planeta, né? Eu acho que nem na química isso devia cair, com todo respeito. Tinham que tirar da química, deletar essa parte e jogar fora. Aqui é a parte também ONC, ocorrência dos aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácido que podem ser, eles são necessários para a síntese de proteínas no nosso corpo. O nosso corpo come uma proteína, digere essa proteína, pega esses aminoácidos provenientes da digestão e junta eles formando outras proteínas. É isso que o nosso corpo faz. Resumidamente, ele está reciclando uma proteína num dos piores termos. São 20 aminoácidos diferentes. O que diferencia um aminoácido? Essa parte eu ainda não cheguei a falar. O aminoácido é uma estrutura orgânica que, resumidamente, deixa eu pegar o pente, é isso aqui. Isso aqui é um carbono, um grupo amina. Não precisava ter. Espera aí que eu vou colocar isso. Um grupo amina, uma carboxila, uma base R e um hidrogênio. Tudo que tem isso aqui é um aminoácido. Provavelmente você não conhece essa terminologia aqui porque ela é da orgânica. O R é qualquer coisa. É o famoso não importa. Mas só que na verdade importa muito, porque é o R que diferencia os aminoácidos. Tem isso aqui, tem essa estrutura aqui, aminoácido. Olha pro R. Dependendo desse R, você classifica a partir do nome. Então vamos lá. NH2, isso é um grupo amina. Isso aqui é uma carboxila, que forma um ácido carboxílico. Isso aqui é um hidrogênio. E esse aqui é o grupo
É o R, né? Tranquilo. Agora, se você vê um O R, aminoácido na rua, você reconhece ele? eu tento reconhecer. Aí esse R é tipo uma constante mesmo, né? Não uma Não é constante, uma mas. constante, ele seria um famoso qualquer coisa. Não, Po- tipo, Porque, um por negócio. exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Por exemplo, aqui nesse caso, o R, no caso da histidina, o R é um carbono ligado a dois hidrogênios ligado a um anel de carbonos e nitrogênios. No caso, por exemplo, cadê a glutamina não vai estar aqui, porque ela não é essencialmente nutricional. Mas a glutamina é legal, porque é só um hidrogênio. O R é só um hidrogênio. Na fenilalanina, a gente tem um CH2 e um anel de benzeno. Na metionina, a gente tem de novo o CH2, só que agora um bagulho gigantesco com até enxofre no meio. Pode ser literalmente qualquer coisa. É constante para a mesma molécula? Sim, se é uma leucina, você sabe que é sempre assim. Mas aqui você pode tampar essa parte de baixo, né? Você pode excluir isso aqui e colocar um R. E daí você vai estar representando resumidamente todos os aminoácidos. Ah, tá, beleza. Resumidamente é isso. Agora voltando. Então, 20 aminoácidos, só para mostrar. Tabela periódica dos aminoácidos. Todos eles, nominho, representação, a letra, Dá pra ter uma mistura de dois? a estrutura. A proteína é uma mistura de mais de 60 deles, um do lado do outro. Ah, Mas daqui a pouco a gente entra na proteína. Então, essa é a sua tabela periódica dos aminoácidos. Eu gosto muito dessa tabela, eu acho ela bem bonitinha. não decore, né? Não decore. Tem poucos que tem pra decorar aí. E no caso, eu acho que nem eles você decora, porque a chance de cair no ONC é baixa. É, valeu. O... Então vamos lá. Aminoácidos nutricionalmente essenciais. Quais são eles? Por que são nutricionalmente essenciais? E quais são as diferenças dele para um não nutricionalmente essencial? Os que são nutricionalmente essenciais, vulgo, esses aqui, é muito nome, ou esses aqui também, se você quiser, que são os mesmos, só que as fórmulas dele, são os que a gente precisa comer para obter. Então, o nosso corpo não consegue produzir esses aminoácidos, mesmo a gente precisando dele nas constituições de proteína. Por exemplo, a vaolina é muito comum, a metionina também. Na verdade, a metionina ela é usada, se eu não me engano, em todas as proteínas. Ela é usada em todas as proteínas porque ela é a proteína iniciadora. O códon de iniciação, que é na síntese na transcrição, né? Esse códon, ele sempre codifica uma metionina. Então ela aparece em todas. E a gente não consegue sintetizar ela naturalmente. Então ele vai ser nutricionalmente essencial. O que a gente vai fazer? A gente vai comer coisas que sejam boas fontes de proteína, como por exemplo carne, ovo, whey protein. Não sei se o whey protein tem proteínas com metionina, mas talvez. Nutricionalmente essenciais. Isso aqui é importante para o NC, saber que tem aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. E os nutricionalmente não essenciais, que são os que o corpo humano consegue sintetizar. Esses aí não tem nem exemplo, não precisa lembrar. E são os que a gente sintetiza naturalmente. Então, o nosso corpo vai, se ele tiver com os componentes necessários, que normalmente é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre ou nitrogênio, ele vai sintetizar. Esses cinco é legal saber, tá? Que são os cinco mais comuns nos aminoácidos. Isometria óptica. Eba, vamos pra física. Isso aqui não cai no ANC.
Primeiro, vamos trabalhar com a ideia do carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que está ligado com quatro coisas diferentes. Aqui, por exemplo, um carbono quiral, primeiro que na representação dele, ele sempre vem com esse asterisco do lado. No caso de todos os aminoácidos, exceto a glicina, ele vai estar ligado ao grupo carboxila, a um hidrogênio, a base R, que normalmente é iniciada por um carbono, e a uma amina. Ou seja, quatro coisas diferentes. A glicina não. Por quê? Porque ela é ligada a um hidrogênio. O R dela é somente um hidrogênio. E daí a gente não consegue esse fenômeno de isomeria óptica, que é quando você coloca no espelho, você consegue uma imagem enantiomorfa. Isso aqui é da física, isso aqui é óptica, né? É o melhor jeito de explicar. Quando você está olhando para um espelho e levanta a mão direita, o seu espelho está levantando a mão esquerda. Esse seria um caso de isomeria óptica, mas só que a isomeria óptica ela ocorre com moléculas. Então, por exemplo, se na direita da sua molécula está a sua amina, vai estar o hidrogênio dela do outro lado. Né? E daí, se ela estiver no espelho, na esquerda dela vai estar a amina e na direita o hidrogênio. Deu para entender? Deu de física. É uma Tá. imagem enantiomorfa da física. Física dá pra levar. Agora a orgânica tem que. É, ainda tá entrando. Daqui, por exemplo, essa representação aqui, você vai encontrar, mas não muito. L+, a imagem está à direita, L-, a imagem está à esquerda. Para representação, né? De como você vai ver ela. Propriedades químicas do aminoácido. E a primeira propriedade, a mais importante, é o fato dele ser um fótero. E a segunda, que também é muito importante, talvez até mais que o fato dele ser um fótero, é a polimerização. Polimerização é a capacidade de formar polímeros. Ou seja, de formar grandes encadeamentos, que é o que a gente quer ver, né? As proteínas. Mas vamos começar pelo caráter anfótero. O que é o caráter anfótero? É a capacidade de reagir com ácidos e bases ao mesmo tempo. Ele pode ser tanto ácido quanto básico. Ele não tem um grupo que é o ácido carboxílico e ele não tem um grupo que é o ácido que é a amina. Então, esses dois grupos são ácido e base. O ácido carboxílico é ácido e a amina é básica. Então, para entender esse caráter, primeiro a gente tem que considerar esse equilíbrio. É uma reação que, ele vai e volta desse estado o tempo todo. Isso aqui sempre vai existir. Então, o OH da carboxila vai passar para a amina, formando um amônio, bem entre aspas aí. Coloca esse amônio bem entre aspas. Uma amônia, bem entre aspas, né? Não é nenhum amônio. Seria uma amônia com um sinal positivo do amônio. E daí, esse negócio é chamado de zilterium. Mas isso aí você esquece, com todo respeito. Se você souber escrever isso aqui, dá o nome da sua filha de zilterium. Ainda. Ziltrium. Vai ser bacana. Daí, esse zilterium pode reagir com um ácido, por exemplo. Aqui ele está reagindo com HCl. Ele passou o H+ dele para o grupo carboxila e o íon cloreto se aproximou por interação de uma espécie de ligação iônica do grupo amina com o H. O que dá, por exemplo, um cloridato de glicina. Considerando que isso aqui era uma glicina, né? No caso, não aqui, mas aqui é uma glicina. E eles escolheram a glicina porque ele é o menor dos aminoácidos, então é mais fácil de representar. E aqui ele está reagindo com um ácido e neutralizando, ou seja, aqui ele tem um caráter básico. E aqui nessa reação com base, ele vai estar apresentando então um caráter ácido.
O H+, que estava no grupo amina, passa para a base, formando água e o íon de sódio, o cátion de sódio, que vai se aproximar da parte negativa da antiga carboxila. O que também neutraliza, e aqui ele está agindo então como um caráter ácido. Aqui ele reagindo somente com o grupo OH, né, não com uma base, e daí ele fica negativo, ele não forma o sal. E só lembrar depois o nome de movimentos, né? Anaforese, quando ele forma um ânion e se move. Cataforese, quando ele forma um cátion e se move. Ele se move em direção ao cátodo. Nomes. Mas isso aí é eletroquímica que nem cai no ANC. Esse realmente não cai. Sobre ponto isoelétrico, é o momento em que o pH dessa beleza de aminoácido é neutro. Porque, legal, a gente sabe que ele pode agir como ácido, ele pode agir como base e ele pode ter o pH neutro. Sim. Esse ponto isoelétrico, né, é um ponto medido experimentalmente, onde a voltagem que você tem que passar por esse composto para ele chegar no pH neutro. E daí aqui tem alguns pontos isoelétricos. Oba, acabou a parte que não cai no ANC. Lembrando que o que cai até o ANC é isso aqui, no máximo, esse textinho minúsculo, e isso aqui. E daí o resto que eu falei só porque eu acho legal e é isso. Proteínas. Definição: são compostos orgânicos complexos sintetizados por ser vivos por meio da condensação de moléculas alfa-aminoácidos. O que isso quer dizer? Que são os polímeros que têm aminoácidos como monômeros. Resumidamente é isso que o texto falou. Importâncias da proteína. Onde elas aparecem no nosso corpo humano. Isso aqui é o ANC. Hein? Constituinte da pele, músculo, tendão, nervo. Ela vai aparecer no sangue. Destaque para isso aqui, ó. Enzimas. Em alta, absurdo. Enzimas é joia. Anticorpos. Você falou da OBB, a OBB desse ano teve como tema vacinas, né? Noções de imunização, trabalhando a ideia de anticorpos, importantíssimas. E são proteínas. Hormônios. Essas últimas 3 partes aqui colocam um destaque nisso. E músculo também. Então, mas a gente citou um monte, né? Vamos de exemplos mais palatáveis. A queratina na nossa epiderme, no nosso cabelo, na nossa unha, o colágeno que muito velho toma, a miosina, que é uma fibra que fica no nosso músculo e permite a contração muscular. Dentro, por exemplo, dos hormônios pancreáticos, a gente vai ter a hemoglobina para o transporte de oxigênio, e a hemoglobina é importante também, depois eu vou conversar sobre ela. Fibrinogênio para a formação de coágulo, né? Ele entra no processo de coagulação. Elastina também. Agora, prosseguindo, ligação peptídica, isso aqui também é legal, isso aqui também é importante. Então, vamos lá. As ligações formadas entre aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas, e elas formam os polipeptídeos, que, quando crescem um pouco, formam a proteína. Ou seja, quanto mais aminoácido, mais o polipeptídeo vai crescendo. Até aquele ponto que alguns autores definem em 60, eu já vi em 40 também, aminoácidos, e daí você passa a chamar isso de proteína.
As proteínas então vão resultar na condensação, né? Aqui ele colocou condensação, eu usaria mais ligação mesmo, porque é realmente uma ligação. É, de milhares de aminoácidos. Acima de 60 já é, mas coloca milhares aí. Porque realmente são muitos. Dependendo da proteína, ela fica muito grande mesmo. É, tanto que a massa pode variar de 10 mil U a 5 milhões de U. 5 milhões é. Massa molecular é a massa da molécula. Seria Tipo, em gramas por mol. Se você pegar 1 mol de uma ah, proteína, você pode ter, por exemplo, 5 milhões de gramas, que dá algum número grande, 5 toneladas. cara, Em 1 mol de O, uma proteína. Seria um uma das mol, maiores, mas ainda é coisa pra é cacete. um mol de uma, tipo, um mol é muita coisa, tipo, é que, tipo assim, eu vejo um mol de negócio, tipo assim, é muito ou não é muito? 1 mol seriam exatamente 6 vezes 10 a 23 coisas. Só que, tipo assim, quando eu pego um mol de uma molécula, é, ainda é pouco. Depende muito da molécula. Por exemplo, 1 mol de carbono, você vai ter 12 gramas. Ah, tá. 1 mol de uma grande proteína, por exemplo, você vai ter 5 milhões de gramas. 5 milhões de gramas é mais que 12 gramas. Ah, tá. Entendeu? Por Entendi. exemplo, e assim vai, né? Por exemplo, o cloro são 35,5 gramas, 1 mol dele. O cloro já é um elemento relativamente grande, mas não chega nem perto das menores proteínas. Então, aqui, ó, por convenção, chama-se do produto, chama-se de peptídeos, produtos de até 10 mil U's, o que dá em torno de 60 aminoácidos. Mas essa convenção é variável. Agora vamos estudar a famosa ligação peptídica. O que acontece nessa ligação peptídica? Vamos lá, vamos lá. A gente vai ter uma reação onde esse OH vai reagir com um H do grupo amina, então o OH da carboxila reage com um H do grupo amina e forma uma água. Então, esse carbono vai se ligar diretamente no nitrogênio do grupo amina, formando então a ligação peptídica, né? Isso aqui, esse trequinho aqui é chamado de ligação peptídica, e formando um dipeptídeo. Tranquilo? Tranquilo. Essa daí só precisa saber, tipo, por cima mesmo, né? Essa parte é mais tranquila. Beleza. Saber que uma ligação peptídica é isso aqui, ó, é legal. Mas para ONC, a termos de ONC, eles vão perguntar, tipo, o que é uma ligação peptídica? Você pode responder com, é uma ligação entre dois aminoácidos que forma um dipeptídeo. A ligação entre diversos dipeptídeos em algum momento formará uma proteína. Ponto. Ponto cheio. Tem descritiva? É na última fase. Ah, A última fase são questões descritivas e tem pouco tempo. Eu acho que o ONC, a última fase, é pouco tempo. Então, pulas que você não sabe. ah, eu não sabia dessa. Não fica fazendo graça, não. A primeira fase é super tranquila. Estrutura primária de proteína. Essa parte eu vou passar por cima, porque, com todo respeito, dá muito trampo de explicar isso e daí é realmente completamente fora. Aqui é uma representação de uma proteína bem pequena, né? Tem só um trechinho dela e esses 3 pontos indicam continuidade.
Essa estrutura que a gente está vendo, que é só uma proteína em linha reta, seria chamada de estrutura primária. Essas linhas retas começam a se dobrar e formar uma espécie de fita, que chamaria estrutura secundária. Essa fita começa a se enrolar e se compactar, formando a estrutura terciária. Quando diversas dessas fitas compactadas nessas bolinhas se juntam uma do lado da outra, forma uma estrutura quaternária, que daí sim é uma proteína compactada que pode ser usada pelo nosso corpo. Por exemplo, essa estrutura aqui pode ser, por exemplo, uma enzima. Em algum ponto dela, é que essa é uma peroba completamente genérica, mas se você olhar uma enzima, que vai ser esse conglomerado de cápsulazinhas de estrutura terciária, né, essas várias terciárias, ela vai ter um lugar que se chama sítio ativo, um lugar onde a molécula consegue conectar com ela e ela vai catalisar esse processo. Mas isso aí a gente entra depois. Agora voltando para temas ONC. Desnaturação proteica, isso é interessante. A gente chama de desnaturação proteica, né? Qualquer coisa que afete a atividade biológica da proteína. Ou seja, ela faz parte de um músculo, ela é estrutural, ela é um hormônio, ela é uma enzima. Alterou a função dela, inabilitou ela de algum jeito, desnaturou. Então, por exemplo, quais fatores podem desnaturar a sua enzima? Ou seja, afetar a atividade dela? O calor, a acidez ou basicidade e outros agentes. Por exemplo, um radical livre, que seria um simples átomo muito reativo que não está conectado a nenhuma molécula ou nenhuma estrutura, não está em ligação química. Isso poderia reagir com a sua proteína e desnaturar ela. Ou seja, ela perde a função dela. Aqui, né, vamos trabalhar a nossa incrível reciclagem de proteínas. O que o corpo humano faz? Na verdade, essa parte está bem ONC também, está bem resumida. Que seria a proteína mais água, em conjunto um catalisador que no corpo humano é outra proteína, vai reagir e formar os aminoácidos. Ele vai catalisar, né? Ele vai quebrar, ele vai acelerar o processo de quebra da proteína, formando os aminoácidos. Daí você vai ter os aminoácidos livres. E daí começa todo aquele processo de transcrição, né, do DNA, transcrição, tradução, para depois encadear esses aminoácidos formando outra proteína. É por isso que eu gosto de chamar de um processo bem de reciclagem. Porque você está pegando um negócio que já estava feito, desmontando ele, pegando as pecinhas e montando outra coisa. Enzimas. Então vamos lá. Enzimas são substâncias orgânicas sintetizadas pelo corpo humano e pelo corpo dos outros animais que são capazes de acelerar reações químicas. Ou seja, ela é um catalisador que nós mesmos sintetizamos. Por exemplo, aqui se está a catalase, né? Que ela catalisa o processo de decomposição da água oxigenada. Elas são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo e por serem proteínas também são muito sensíveis, né? A desnaturação delas é muito fácil. Qualquer leve mudança, por exemplo, de pH já desnaturaria uma enzima. E por isso que, por exemplo, alterações do pH do seu sangue são tão perigosas, mesmo não sendo tão comuns. Proteínas conjugadas são proteínas que possuem um negócio que a gente chama de grupo prostético, que é um grupo que não faz parte da constituição geral das proteínas e que apresenta uma função. Ou seja, é como se fosse uma proteína e nela conectada tem um
tem um temperinho a mais, seria um tempero a mais que faz faz uma função diferente das funções das proteínas, como por exemplo a hemoglobina, que tem o grupo M, que tem o M, né, como grupo prostético, que é o que permite o transporte de oxigênio. O grupo M, né, que contém ferro. Certinho. Uma pergunta. É, lá no catalisador, quando o corpo faz a reciclagem lá das proteíninhas, esse catalisador que mais aparece aí é a própria enzima? No corpo humano são enzimas. Esse processo acontece em algum outro lugar sem ser no corpo humano também? No corpo de todos os animais, que também são Ah, chamados de enzimas. tá. Catalisadores sintetizados por organismos vivos são chamados de enzimas. Beleza. E normalmente são proteínas. Peraí, sempre são proteínas. Peraí. Então, tipo, o que que faz eles não serem também tacados dentro da reação? O... Isso entra no conceito de catalisador. Nenhum catalisador reage. No caso, na verdade, ele participa da reação, só que de um jeito diferente. Ele entra na reação, ele vai se ligar com alguma coisa. Essa coisa que ele se ligou forma um composto que vai diminuir a energia de ativação e daí depois ele se solta. Ou seja, no final ele ligou. Ele ligou, ele participou da reação. Só que ele sai inteiro no final. Isso aqui entra um pouco em cinética química. Deixa eu ver se pesquisando assim eu vou. Aqui. Resumidamente, é isso que um catalisador faz. Essa é a energia de ativação, a energia necessária para que uma reação ocorra. E quanto maior a energia de ativação, vai ser uma reação mais lenta. O catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar com algum dos produtos numa etapa intermediária de reação, fazendo então com que a energia de ativação dessa reação caia muito. E depois no final, ele se desliga, ele se desconecta desse produto, desse reagente, né, que agora está virando um produto, e fica livre. Tanto que uma das condições para ser chamado de catalisador é que ele não pode ser consumido ao longo da reação. Beleza. Vamos. Aqui, ó. Isso aqui é um M. Esse trecão no meio. Classificação das proteínas, né? Proteínas fibrosas são aquelas insolúveis em água e as globulares, que são aquelas solúveis em águas. É mais normal no corpo humano proteínas fibrosas. Na verdade, é mais normal nos animais. As proteínas globulares, na verdade, são um formato, né, que não é muito natural, é um formato meio sintético de organização. Porque seria um globo mesmo, uma esfera, né, proteica, onde todas as proteínas estão com a parte solúvel dela virada para fora. E daí assim ela forma uma mistura que a gente chama de coloide, que é uma mistura que tem partículas que são grandes, são relativamente grandes, que a gente chama de micelas. Essas partículas grandes. Essas micelas, essa aí não. Tipo, não tem nome também pra esse nome. Mas, tipo, daí é micela o nome disso. É, Só que, tipo, isso daí serve pra alguma coisa. na verdade, o estudo de coloides, né, que é o nome dessa mistura, que ainda é considerada uma mistura heterogênea, não homogênea, somente as soluções são consideradas misturas homogêneas, e na diferença de uma dispersão coloidal para uma solução é o tamanho. Na solução a gente tem partículas pequenininhas
e na dispersão coloidal as partículas são bem maiores. Como a proteína é gigantesca, dispersão coloidal. Utilidades disso. Tenho muitos estudos com dispersões coloidais, mas eu não consigo lembrar de nenhuma utilidade prática. Tem alguns efeitos que dá para observar, por exemplo, o movimento browniano, o efeito Tyndall, são possíveis de se observar. A maionese, que é gostosa, é uma dispersão coloidal. Aerosol é uma dispersão coloidal. Gelatina é uma dispersão coloidal. Ah, tá, beleza, vou Tem lembrar aqui. alguns produtos Maionese. que são dispersão coloidal, mas não lembro de nenhuma utilidade, tipo, a direta a não ser esses produtos. Então, mas essa parte aqui também não é muito ANC, não. Sabia que a grande maioria das proteínas são fibrosas, né? Que elas são filamentos? É da hora. As globulares não importam. Oba, terminamos proteína. Foi até mais rápido do que eu esperava. Ah, só isso pra onde. Só isso. E até um pouquinho mais. É... Carboidratos. Foi um pouco mais rápido do que eu imaginava? Foi, mas teoricamente em um tópico eles dão carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Pra falar tudo isso em uma hora, eu teria que fazer aqui uma benção. Então, carboidratos, né? É legal de trabalhar com hidratos de carbono, ou seja, carbono hidratado, carbono e água. Definição, então, são são compostos de função mista, ou seja, um poliálcool umdeído ou um poliálcool cetona, são funções orgânicas. Eu vou até mostrar a função para você. Não que você precise saber disso, mas isso é uma função cetona. E isso é uma função deído. Isso daí só serve pra classificar, né? Pronto, isso aqui é um aldeído. Isso aqui é uma cetona, isso aqui é um aldeído. Tem de muita diferença? Quando você olha por cima, você fala, mano, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um R. Não importa. Na prática tem muita diferença. Resumidamente, o DI é terminal, ele vai estar sempre na final de cadeia, enquanto a acetona tá no meio de cadeia. Ah, tá, mas isso daí é só pra É só para classificar mesmo. classificação mesmo. Daí, poliálcool-deído, né? Poliálcool porque são vários álcools. O álcool é esse carbono fazendo 4 ligações simples e sendo uma delas com OH. Então aqui, ó, um monte de álcool. E daí aqui no final, por exemplo, a gente tem um aldeído. Ou, por exemplo, aqui, que você tem um monte de álcool, no caso da frutose, e no meio dela você vai ter uma acetona. Por que é legal saber a diferença de estruturas que podem ser poliálcool-cetona ou poliálcool-deído? Porque realmente é usado para diferenciar. Por exemplo, a única diferença entre uma glicose e uma frutose é que uma é cetona e a outra é deído. Só. São compostos que produzem hidrólise. E é isso. Aqui agora vamos para usos. Vamos para usos. Usos são interessantes. A principal utilização de carboidrato. Primeiro, é usado na nossa respiração celular e é obtido na fotossíntese. Grande destaque para a fotossíntese. Como o ONC é uma prova de ciências, toda essa parte de alimentação vai ser completamente ligada ao nosso corpo humano. Ou seja, usos das proteínas no nosso corpo humano, quais são essenciais, nutricionalmente essenciais, quais não são nutricionalmente essenciais.
para que elas servem, onde elas vão, quem são elas. E formas de obtenção dela e síntese. Aqui vai ser ligado 100% à respiração celular e fotossíntese. Fotossíntese, obtenção, todos aqueles ciclos da biologia forma no final uma glicose, que é um carboidrato. E na respiração seria o processo inverso, né? É uma glicose, um carboidrato, sendo consumido para no final carregar um. Esse valor sempre muda, então eu não sei nem como falar, porque ó, eu já aprendi como 38, 36 e 32. E eu tô no ensino médio há 2 anos. Que seriam os valores de quantidade de ATP que é produzido da respiração celular. Para química, reação global da fotossíntese. Isso aqui. Isso aqui você tem que saber. Classificação de carboidratos não precisa. Monossacarídeos ou polissacarídeos, isso aqui é interessante, porque também tem os carboidratos também possuem a capacidade, né, de formar polímeros, sendo o monômero o monossacarídeo e o polímero o polissacarídeo. Então a gente vai ter, por exemplo, a glicose sendo a frutose e a glicose sendo monossacarídeos, que juntos formam um polissacarídeo, a sacarose. Ou, por exemplo, a maltose. Isomeria nos açúcares, tem alguns casos de isomeria no açúcar, né, que são o carbono quiral ligado a coisas diferentes, a 4 coisas diferentes. Estrutura do monossacarídeo, pode ignorar, geometria não vai cair. Aqui estruturas simplificadas, onde, por exemplo, a bola representa a função, essas representações também não costumam cair. Você pode voltar rapidinho lá na equação da Da fotossíntese? fotossíntese? É, só para anotar aqui. Pera aí. Aqui. Isso aqui é uma fotossíntese. Isso aqui é importante, né? Então, vou até voltar na minha fala e dar um pouquinho mais de enfoque. A sua querida planta, ela vai absorver CO2 através dos estômatos. Esse CO2 vai ser direcionado ao cloroplasto. Mas primeiro, né, nas fases da fotossíntese, a primeira é a fotólise da água. A luz vai incidir sobre a planta, vai penetrar os cloroplastos, vai fornecer energia para a molécula de clorofila, que vai promover a hidrólise da água. A hidrólise da água, né, a quebra da água, o que já libera O2. Todo o O2 liberado é proveniente da água. Por isso que eu até recomendo você não usar essa fórmula, colocar como H2, 12H2O e colocar mais 6H2O aqui do outro lado. Porque daí você lembra que todo o O2 é sintetizado a partir da água. Daí depois desse processo, aí que entra o carbono, ele passa por uma série de ciclos de redução, oxidação, forma uma série de, forma, por exemplo, acetil-CoA, até formar a glicose. E aí sim, a planta tem a fonte de energia dela. Aqui, ó. Tanto que aqui até tem a fórmula que eu prefiro, que é usar H12 e deixar 6 águas do outro lado.
Por isso, então, aonde encontrar hidrocarbonetos, né? Em derivados de plantas. É bem comum. Então, por exemplo, no milho, no pão, na soja. E daí ele é sintetizado, né? Você pode, por exemplo, sintetizar sacarose, que é o açúcar de cozinha, a partir dele, e daí você tem, por exemplo, um dos hidrocarbonetos que é muito comum na nossa dieta, mas que não é tão saudável, porque ele é extremamente sintetizado. Isso aqui tanto faz. Aqui. Aqui agora a gente pode falar sobre alguns hidrocarbonetos. Que isso aqui é mais interessante do que toda essa parte de orgânica que a gente estava vendo. Trabalhar, por exemplo, a glicose, que vai aparecer em diversos lugares. Ela pode ser chamada de glucose, vai aparecer no açúcar da uva. Ocorrência: mel, frutos doces, principalmente a uva. Obtenção: hidrólise do amido. Aplicações: isso aqui é importante. A glicose ela vai ser usada principalmente na fabricação do álcool etílico e também na nossa alimentação. Aqui coloca alimentação de crianças, mas é aquele preconceito de falar, a criança come só doce. Sim, a grande maioria dos doces vai ter açúcar, vai ter glicose, muitas vezes na forma de sacarose. Mas vamos lembrar um pouquinho da fabricação do álcool, né? Aqui no Brasil, o principal usado é a cana. A cana ela vai ser moída, vai ser extraído o caldo de cana. E daí dá para fazer dois tipos de etanol. O de primeira geração, que é a partir do caldo, e o de segunda geração, que é a partir do bagaço. O que tem o bagaço, ele é mais uma técnica de reaproveitamento, de utilização de uma parte que antes era descartada, né? O bagaço era descartado. Por quê? Porque é um processo um pouco mais difícil. Porque o açúcar que a gente usa, né? O hidrocarboneto que a gente usa, é a celulose, que vem da parede celular das plantas. E é um pouco mais difícil de fazer a obtenção dela, a obtenção de etanol a partir dela. Na verdade, é muito mais fácil fazer a partir da própria glicose, né, do próprio açúcar do caldo de cana. Porque ali você teria que quebrar primeiro a celulose para depois poder continuar o processo. E daí, por exemplo, a primeira geração, né, segue direto para a fermentação, o caldo então segue direto para a fermentação, e ali vai passar pelo processo de respiração anaeróbica de alguns fungos e bactérias, até a obtenção do álcool. No caso da segunda geração, passa por um processo antes, que é a quebra da celulose, para depois poder seguir esse mesmo processo. Frutose. A frutose, junto da glicose, forma a sacarose. Sacarose, muito comum na cana de açúcar e no açúcar comum, no nosso açúcar do dia a dia. Ocorrências: plantas, obtenção, extração da garapa, né, o que eu falei, eles maceram a cana, tiram a garapa, que é o caldo de cana, deixam precipitar, né, tratam tudo o que precisa, e é todo o processo que aconteceu no Brasil desde, sei lá, 1600, que é a exploração de cana no Brasil, para fazer rapadura, e daí depois com os refinos a rapadura se torna o açúcar. Prosseguindo, falei aqui ó, da cana de segunda geração, né, do álcool de segunda geração, a partir da celulose. A celulose, ela é um polímero, né? Ela é um polissacarídeo. Por quê? Esse aqui constitui o monômero dela, né? O C6H10O5, repetido N vezes. Ou seja, muitas, muitas mesmo. E também é variável essa quantidade de vezes. E esse é o processo que eu falei que tem que quebrar. A quebra, ele vai quebrar esses, né,
esse polissacarídeo no monossacarídeo e assim vai poder ir para o processo de fermentação. Vai ser muito comum, então, no algodão, que é uma ocorrência de muita celulose, mas também em todas as plantas. A parede celular da cana, por exemplo, é de celulose. O amido, que é a forma de armazenamento das plantas. Na fotossíntese, a planta ela produz diretamente a glicose, mas a glicose é de consumo rápido. E para armazenar, por exemplo, os animais, não os animais, as plantas, elas armazenam então na forma de amido. Elas ligam essas glicoses entre si, formando uma estrutura maior, um polissacarídeo, com um monossacarídeo sendo a glicose, e formam o amido. No caso dos animais, não sei se todos os animais, mas dos seres humanos, essa reserva é na forma não de amido, mas sim glicogênio, que também é a mesma coisa, é uma série de glicoses, só que com modificações nas suas estruturas. Daí quando você quer usar o animal mesmo, quando você quer usar depois essas estruturas, você só vai quebrar elas e daí você tem a sua glicose de volta. Fermentação, a gente já entrou um pouquinho nisso, né? Eu já falei um pouco, principalmente da fermentação alcoólica, formando etanol. Aqui todo o processo da cana, por exemplo. Energia solar, vai fazer fotossíntese, vai armazenar o amido dela, que é o nosso hidrocarboneto que a gente está falando. Esse hidrocarboneto vai passar por uma fermentação bacteriana e vai formar o álcool etílico. E essa parte de lixo a gente ignora. Eu acho que tá bom por hoje. Já foi bastante coisa. Deixa eu colocar mais ou menos até aqui um... Só falta então pra esse tópico esses três negocinhos, né? Mas esse aqui é mais rápido. Os 3 últimos. Feito. Provavelmente vai demorar o mesmo tempo do carboidrato. A proteína é um pouco maior porque eu quis entrar em umas partes que são um pouco mais difíceis, mas que podem ser úteis no futuro. Porque mesmo se você não souber responder uma questão, se você lembrar de algumas partes do que eu falei, talvez você consiga deduzir, por exemplo, a função de uma proteína. Semana que vem, provavelmente... Semana que vem? Peraí, deixa eu ver quando que cai semana que vem. Tá, semana que vem eu vou estar viajando. Então, semana do dia 12, você vai estar livre? Pera aí, deixa eu ver. Semana do dia 12. Não, peraí. Tô. É que você tá no passado, né? Então, eu tô no mês passado, mas eu também vou estar viajando. No dia 4 eu tô viajando. Eu vou viajar dia 2 e volto dia 7, se eu não me engano. Dia 11, você Dia fala. 11, isso. Dia 11, dia 18, 25. Tô livre aí, eu acho, né? Não sei. Mas eu tô livre. Tá, a gente vai falando, mas até lá a gente termina isso aqui. Beleza. E daí eu vou querer... Tá, tem bastante coisa pra fazer e 3 aulas. A gente vai ter que emendar. Esses 2 aqui eu vou emendar. Eu acho que eu já vou entrar de férias. Eu não sei quando vai ser minhas férias, mas eu já vou entrar de férias amanhã. Amanhã vai ser o último dia que eu vou ir. Aí depois eu vou faltar. Eu já faltei hoje, amanhã eu tenho minha última prova e daí eu estou livre. Não, hoje eu faltei também. Mano, só que eu não posso faltar, velho. Eu faltei. Pra você ter noção, eu fiquei estudando 8 horas hoje.
tipo, seguidas.